Pessoal, 6h39, glória a Deus. O louvor pode sentar, amém? Fica à vontade para receber. Boa noite, igreja. Como vocês estão? Estão bem? Todo mundo em paz? Primeiramente eu queria que Tiago, acho que é Tiago, é a irmã Flávia, né? Abrisse aí em Salmos 25:3. Salmo 25:3. Tiago está ali. Amém, pessoal? Eu buscando a Deus no meu quarto e pedindo a palavra dessa noite, né? Que eu não queria que saísse de mim, né? Eu não queria que viesse uma palavra diretamente de mim, mas eu queria que viesse uma palavra diretamente de Deus, né? Para os nossos corações, para Deus falar conosco. E fica aí na expectativa que eu creio que Deus vai falar com você essa noite, amém? Receba, não fique distraído. Às vezes vai alguém no banheiro, passa alguém com uma criança, não olhe, irmão, preste atenção na palavra, amém? Em Salmos 25, versículo 3, diz assim: com efeito dos que em ti esperam, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Amém? E Deus me deu esse versículo e eu achei interessante, porque esse versículo estava longe da palavra que Deus tinha me dado. Estava distante. E eu falei, por que Deus me deu esse versículo? E às vezes é para falar com uma pessoa que aqui está. Que aqueles que nele, que em ti, que em Deus esperam, jamais serão envergonhados. Amém? Quando a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia quer dizer aqueles que estão confiando que Deus vai agir, confiando que Deus vai fazer, que Deus vai livrar, que Deus vai curar. Irmão, o único a ser envergonhado vai ser o diabo. Você está compreendendo? Porque a palavra do Senhor te garante que se você espera, confia no Senhor, você não vai ser envergonhado. Amém? Então, continue confiando no Senhor. E agora eu queria que Flávia abrisse aí em Mateus 16:25. Essa palavra eu acredito que era para uma ou duas pessoas. E agora nós vamos entrar no estudo da noite. Primeiramente, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Amém? A pergunta é assim: o primeiro Adão fez a vontade dele. Deus tinha dado uma ordem a Adão, né? Para multiplicar a terra, para dominar a terra. E Deus falou que ele podia comer, usufruir de todo o jardim. Não é assim? Só que Deus falou: mas você, Adão, unicamente tem uma árvore que você não pode comer do fruto, que é a árvore da vida. Amém? E a gente sabe da história, a gente sabe que a nossa irmã Eva comeu do fruto, né? Falou a Adão, Adão também foi lá e comeu. A palavra do Senhor diz que o fruto era agradável aos olhos, tinha uma boa aparência, né? Mais ou menos assim que diz. E Adão comeu porque foi da vontade dele. Eva comeu e Adão foi depois e comeu. Mas era a vontade de Deus Adão comer? A gente sabe que não, né? Que o próprio Deus falou a Adão: não coma do fruto daquela árvore. Ou seja, não era a vontade de Deus, era a vontade de Adão, que ele comeu, mas não era a vontade de Deus. E a gente vê que quando Jesus estava prestes a morrer na cruz, a gente vê que lá no Getsêmani, a Bíblia fala que Jesus orou 3 vezes ao Pai, pedindo para que, se fosse possível, ele afastasse de Jesus aquele cálice. Ou seja, ele não deixasse Jesus passar por aquele sofrimento. Não foi assim?
A Bíblia não diz que Jesus foi ao Getsêmani com os discípulos, falou para os discípulos ficar ali, que ele ia mais adiante orar, e ele orou ao Pai, e falou: Senhor, se for possível, não deixe eu passar por esse sofrimento. Não foi? E continuando a oração de Jesus, Jesus disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Ou seja, a vontade de Jesus, se Jesus disse que não seja feita a minha vontade, é porque não era mais a vontade dele passar pelo sofrimento. Você está compreendendo? Mas Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito, assim como Deus disse a Adão: Adão, não coma do fruto da árvore da vida. A vontade de Deus era para Adão não comer, que ele chegou a pedir a Adão. A vontade de Deus era essa. E a vontade de Deus era que Jesus passasse pela cruz. Por quê, David? Para nos livrar do pecado, da condenação do pecado. Amém? Não era esse o plano de Deus? Para um morrer, para que todos que crescem fossem alcançados? Ou seja, esse era o plano de Deus. Essa era a vontade de Deus. Era que Jesus passasse pela cruz. Mas chegou um momento que estava se aproximando o momento da cruz. E Jesus começou a sentir aquele peso. Jesus começou ele sabia, né? A Bíblia diz que ele sabia até quem ia trair ele. E Jesus chegou próximo desse momento, e aquela dor, e Jesus foi orar, foi falar com o Pai, e disse: Pai, não deixa eu passar por isso. Se for possível, se houver uma possibilidade, não deixe isso acontecer. Aí logo após ele disse: mas que não seja feito o que eu quero. Porque o que era que ele queria? Não passar pelo sofrimento mais. Não ser separado de Deus naquele momento. Não sofrer a condenação do pecado naquele momento. E ele sabia a dor que ele ia passar. A ponto dele dizer: Senhor, eu não quero mais. Mas que não seja feito o que eu quero e sim o que o Senhor quer. E a pergunta que eu tenho para você essa noite é essa. O primeiro Adão, ele não fez a vontade de Deus, ele fez a vontade dele. Já o segundo Adão, que era Jesus Cristo, esse deixou a vontade dele de lado para fazer a vontade do Pai. E você, qual vontade você está fazendo? Você está sendo que nem o primeiro Adão, fazendo a sua vontade e deixando a vontade do Pai de lado? Ou você está sendo um imitador de Cristo e deixando a sua vontade lá embaixo para cumprir a vontade dele? Só pelo fato de você estar aqui essa noite, é porque essa noite você fez a vontade dele. Você está compreendendo? Mas Jesus disse que todo dia a gente tem que vencer um leão. Jesus disse que cabe a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, todo dia vem um mal. Vem a nossa carne, né? O desejo da nossa carne de não orar, de não ler a palavra, de não vir ao culto. E muitas vezes a gente diz: não, mas eu estou congregando. Mas muitas vezes a gente não está lendo a Bíblia. Muitas vezes a gente diz: não, mas no culto de domingo eu não perdo um domingo. Mas a gente não está orando na nossa casa. Você está compreendendo? Às vezes a gente está fazendo todas as nossas vontades. E as vontades de Deus a gente está fazendo bem pouquinho. E quando a gente entregou a nossa vida a Jesus, que a gente confessou Ele como Senhor e Salvador, claro que a gente recebeu Ele como Salvador, confessou Ele como Salvador, mas a gente também confessou como Senhor. E quem é que manda? É o Senhor. A partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, não é mais você que manda na sua vida. Agora é o Senhor. Não é mais a vontade do primeiro Adão que tem que ser feita. É a vontade do Pai. Você está compreendendo? E qual é a vontade do Pai? É que a gente esteja parado, só recebendo, ou que a gente comece a buscar Ele plenamente.
Que nem diz a palavra, né? Amai o Senhor com todo o teu entendimento, com todo o seu ser, com tudo que você tem. A palavra não diz assim? Para você amar a Deus com tudo. Mas tem pessoas que às vezes amam a Deus com bem pouquinho. Bem pouquinho. A gente, em uma semana, né? Em uma semana inteira a gente só tira 2 noites para Deus. Nem para o GC a pessoa vai. Misericórdia. Não, irmão. A partir de hoje, isso acabou. A partir dessa noite você é o primeiro a buscar. A gente vai começar a se espelhar no nosso pastor. Se o nosso pastor está se trancando no quarto dele para orar, a gente também vai começar a separar um momento para nos trancarmos no nosso quarto e orarmos. Se o nosso pastor não perde tempo, é orando em línguas a todo tempo, a gente vai orar em línguas a todo tempo. Porque, irmão, só quem perde em não fazer isso é você. Amém? Não, David, mas é cansativo buscar a Deus. É não, irmão. Cansativo é trabalhar todo dia e a gente não trabalha. Porque buscar a Deus a gente bota empecilho. A gente passa o dia todinho trabalhando na nossa correria. É pecado trabalhar? Não. Mas não deixe de buscar a Deus. Buscar a Deus tem que ser primazia. Primazia. Como assim, Deus? Primazia, prioridade. A nossa prioridade é buscar o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente está buscando primeiro, pastor, as demais coisas. Aí depois a gente fica reclamando, não porque está faltando, não porque é perseguição, não porque nada dá certo. É porque a gente não está cumprindo a palavra. A gente está buscando primeiro as demais coisas. Não, irmão, tem que buscar primeiro o reino. Aí sim as demais coisas são acrescentadas. Você está compreendendo? E aqui voltando para o versículo, Mateus 16, 25, abra aí, irmã. Jesus falou assim, isso era Jesus falando para os discípulos. E Jesus disse, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, quem aqui quer salvar a sua vida? 90% da igreja, né? Quem aqui quer salvar a sua vida? Amém. 95%. Tem umas pessoas ainda que estão pensativas. Amém. Quem quiser salvar a sua vida tem que fazer o quê? Perdê-la. Como assim, Deus? Perder minha vida, eu vou morrer, é? Se você não for arrebatado, vai chegar o dia de você morrer. Mas Jesus aqui não quer dizer isso. Jesus está dizendo, se você quer salvar a sua vida, se você quer ter a vida eterna, se você quer ser salvo, se você não quer ir para o inferno e quer ir para o céu, você tem que deixar a sua vida aqui na terra de lado. É forte esse versículo, irmão. E é mais forte ainda que aqui Jesus não estava dizendo só para a multidão. Jesus estava dizendo até para os discípulos que estavam com ele. Amém? Isso aqui não era uma palavra somente lá para as pessoas que estão lá fora, que não vieram ao culto. É uma palavra para mim e para você. Amém. Se você quer salvar a sua vida, se você quiser isso, você tem que perder a sua vida aqui na terra. Você tem que dizer não às suas próprias vontades. Dizer não às suas próprias vontades. Não fazer que nem Adão. Adão foi lá, comeu do fruto. Não era a vontade do Pai. Tem pessoas às vezes que estragam tudo por causa de uma decisão errada. Estragam tudo. Você já viu uma pessoa casada, bem casada, e quando pensa que não tem uma traição, e no outro dia acabou seu casamento. Mulher para um lado, marido para o outro. Os filhos ficam no meio, vai e volta. Por causa de uma decisão errada. Adão só comeu do fruto daquela árvore. Mas era a única árvore que ele não podia. Uma decisão errada. Atingiu toda uma descendência.
Irmão, a gente tem que tomar cuidado nas decisões que a gente está tomando. Muitas vezes a gente deixa de ouvir o Espírito Santo porque a gente está andando muito na carne. A gente está andando muito na carne, a gente não dá ouvidos ao Espírito. E aí, eu chegando aqui, já dá para eu pular para o próximo versículo. Lá em Gálatas 5:16. A gente está ouvindo muito a carne. A carne nossa está gritando. E o Espírito Santo não grita. O Espírito Santo, ele pede educadamente. Ele pede permissão. Você acredita que o Espírito Santo pede permissão a você? Para deixar ele agir? Quando você está com raiva, a sua carne diz, grita. Rebate. Toma satisfação. E o Espírito Santo, ei, fica quieto. Ei, deixa eu te dar um conselho. Fica quieto. Baixa a cabeça. E nossa carne, toma satisfação. Guarda mágoa. E nosso Espírito, perdoa. O Espírito Santo, perdoa. É melhor perder do que ficar com a mágoa. É melhor perder. Tem pessoas que dizem perder a razão. Não, às vezes você perde a razão e vai para o desmantelo. Irmão, é melhor você perder aquela contenda, não acontecer, para você não perder a paz. Está compreendendo? E aí no versículo, lá em Gálatas 5:16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Tem outras versões que diz assim: não obedeça aos desejos da carne, mas deixe que o Espírito Santo guie vocês. Sejam guiadas pelo Espírito. Ou seja, a carne muitas vezes ela vai querer mandar. A carne vai querer mandar. Por que eu estou falando isso? Porque lembra que eu falei no começo que tem a vontade do Pai e a tua vontade, né? A vontade da nossa carne, irmão, é contrária à vontade do Pai. É contrária à vontade do Espírito. Versículo 17, pula aí para explicar o que eu estou dizendo. Porque a carne milita, ou seja, luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Às vezes você quer ler a Bíblia, mas a sua carne vai lutar para você não ler. Você está compreendendo? Às vezes você quer andar na carne, mas o Espírito quer o contrário. Um é o oposto do outro. Mas quem é que decide o que a gente vai fazer? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós temos duas decisões. Ou anda na carne, obedece à carne, ou anda no Espírito. Ou vai lá tomar satisfação, que nem o exemplo que eu estava dando, ou a gente fica quieto. Deixa eu falar mal de você, irmão. Vai orar por ele. Ô Deus, mas estão metendo a bomba em mim. Quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Deixa meter a bomba, irmão. Amém? Ô David, mas é conversa demais, mas fulano é da minha família, não tem condição não. Irmão, o amor é incondicional. Não tem condição não, mesmo não, você ama do mesmo jeito. Imagina Jesus, um monte de pecador, os cabas chicoteando ele, cuspindo na cara dele, fazendo tudo no mundo, repartindo a roupa dele, empurrando um monte de espinho na cabeça dele. E Jesus, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmão, isso a gente tem que tomar como exemplo. Mas às vezes a gente só recebe a palavra de fé. Dance que nem Davi, corra. É bom também, você tem que fazer isso, você tem que crer. Mas às vezes você tem que pegar o exemplo de Jesus e começar a andar em amor. As pessoas falando mal de você, chicoteando você, cuspindo em você. E você, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, tem misericórdia deles. Irmão, a gente tem que deixar muitas vezes de ser crente inchado. Nós incha com qualquer coisa. Fica com a cara emburrada com qualquer coisa. Anda na carne com qualquer coisa.
Fica com raiva de um irmão da igreja, misericórdia. Não, irmão. Quem quer que você fique com raiva dos outros é o diabo. Uma revelação aqui que todo mundo sabe. Quem quer que você tenha raiva dos outros é o diabo. Jesus quer que você ame o próximo como a ti mesmo. Isso é você pegar a palavra e praticar. Irmão, amar quem está te amando é fácil demais. Até os pagãos fazem, a Bíblia diz. Você tem que amar quem vos persegue. Não é quem está lá parado sem fazer nada, não. É quem está te perseguindo mesmo. É forte, né? Aleluias. Chura, amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você recebe, irmão. Deus está falando com você essa noite. Não fica disperso, não fica disperso. A natureza, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? E no versículo 24, pula para o 24, Flávia. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus, quem aqui é de Cristo Jesus? Amém. 100% agora, ô glória. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Fizeram o que com a carne? Crucificou. Ou seja, cadê o glória, irmão? Quando eu disse quem é de Cristo, quando eu disse quem é de Cristo Jesus, 100%. Quando eu falei crucificar a carne, aí baixou para uns 50%. Amém? Você está compreendendo como a palavra é poderosa? Isso é Novo Testamento, irmão. O apóstolo Paulo aqui estava dizendo que aqueles que pertencem, que são de Cristo Jesus, eles estão crucificando a carne. A vontade da carne. Nós temos tem a vontade da sua carne aí. Mas você tem que crucificar, porque você agora é de Cristo Jesus. Jesus agora é o teu Senhor, não é mais você mesmo. Aí você tem que deixar a carne de lado e agir no Espírito. Mas tem muita gente que começa até a agir no Espírito e depois deixa a carne tomar de conta. Aí muitas vezes, por isso que o evangelho muitas vezes é escandalizado. Porque as pessoas estão andando na carne, mesmo conhecendo a vontade do Espírito. Mesmo sabendo que o Espírito Santo não quer que ele vá lá arrumar barraco, a pessoa vai lá e arruma barraco. Não, irmão, deixa o diabo arrumar barraco. Vai organizar a tua casa. Amém? Vai orar, irmão. A palavra do Senhor diz que quando sai um espírito maligno da pessoa, de uma pessoa, o espírito maligno sai para vagar pelo mundo. E depois o espírito maligno volta e vê aquela casa toda desmantelada, sem Deus. Encontra brecha em tudo que é canto. Chegou a noite da gente tapar as brechas. Chegou a noite da gente tapar as brechas. Você não é crente de fachada, não. Você é filho de Deus. Você não está com a maquiagem, não. Deus te lavou por completo. Você não está aqui para imitar ser alguém, não. Você está aqui para imitar Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz,
Versículo 25. Continuação desse versículo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você crê que Jesus morreu por você, aí você tem que andar no Espírito agora. Você tem que deixar a sua vontade de lado, como eu falei, e começar a andar, dar passos, guiado pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Jesus disse, ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ou seja, você tem ele aí dentro de você. Mas muitas vezes você não ouve ele, ou você não dá ouvidos a ele. O Espírito Santo às vezes ele fala, irmão, está na hora de você mudar. Não, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Está compreendendo? Não, porque eu sou dono do meu próprio nariz, quem manda na minha vida é eu. Não, irmão, agora é Deus. Quem manda na nossa vida agora é o Senhor. E lembra do versículo lá no começo que eu disse, que os que confiam no Senhor jamais são envergonhados. Jamais é envergonhado. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia quer dizer que, a vontade de Deus é o melhor para você. Às vezes o fruto é bonito. Às vezes você está até com fome. Mas Jesus não mandou você comer daquele fruto, Adão. O fruto era bonito. Adão foi lá e comeu. Mas não era a vontade do Pai. Tem coisas até que parecem lícitas. Não, mas isso aqui, isso é bonito. Mas não é a vontade do Pai. Vale a pena? Vale a pena correr o risco de perder tudo? Vale não, irmão. Não, o mundo é agradável aos olhos, mas não é a vontade do Pai. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo e pratica as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. A palavra do Senhor diz que aquele que é só amigo do mundo, nem ama o mundo, é só amigo das coisas do mundo, é inimigo de Deus. Amém? E eu vou contar outra coisa aqui. A sua carne muitas vezes vai querer o mundo. Quando você está cheio de Deus, não. Você está cheio de Deus, você quer mais de Deus. Mas às vezes você está no raso. Às vezes você está no raso. Aí você quer voltar para a beira da praia. Você não quer ir mais fundo. Às vezes você está no raso, aí você quer voltar. Mas aí é com você mesmo que eu estou falando agora. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aquele que vai comer do fruto, não usufrui do resto do jardim. É expulso do jardim. Irmão, tem tantas pessoas na igreja indo para o inferno porque estão em cima do muro. Tem uma história que me contaram uma vez que um homem teve um sonho e nesse sonho ele estava em cima de um muro, uma murada grande, e de um lado estavam os anjos e Jesus. Do outro lado do muro estava o diabo e os demônios. E o diabo e os demônios que estavam do outro lado estavam tranquilos, sentados em cadeira de balanço, se balançando, sossegados. Aparentemente uma paz. E no lado de Jesus e dos anjos, eles estavam desesperados. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, pula para cá. Desesperados, chamando para aquele homem que estava em cima do muro ir para o lado de Jesus. Mas no lado do diabo e os demônios, eles estavam sossegados. Aí o homem acordou desse sonho e perguntou a Deus: Deus, por que o Senhor me deu esse sonho? Aí Deus foi e falou para ele. Sim, ele perguntou: e por que o Senhor e os anjos estavam desesperados pedindo para eu ir pular para o lado de vocês?
e o diabo e os demônios estavam sossegados. Aí Jesus foi e disse: é porque o muro é do diabo. Às vezes a pessoa está em cima do muro, já está do lado do diabo. Por isso que o diabo não vai lá, não traga, não tem acidente. Tem pessoas que dizem: fulano é ruim e não morre. Porque o diabo deixa ele lá viver a vida dele. Ó. Mas você que busca a Deus, o diabo faz de tudo para você parar. E fulano que não busca a Deus, o diabo não está nem aí. O muro é do diabo, está na hora de pessoas aqui começar a sair do muro, gente. Irmão, uma vida com Deus não é uma vida de brincadeira, não. Tem pessoas se perdendo e nós, o que estamos fazendo diante disso? Tem pessoas indo para o inferno e nós, que conhecem a palavra, o que estamos fazendo diante disso? Nós estamos na carne que nem o mundo às vezes, irmão. E o Espírito Santo clamando: ei, eu quero te usar. Ei, eu quero que você seja instrumento meu. Ei, eu quero que você seja um vaso nas minhas mãos para eu resgatar pessoas. E você andando na carne muitas vezes. E o Espírito Santo querendo te usar. Mas como ele vai usar o que está vazio? Mas como ele vai usar nós se às vezes a gente está vazio? Como a gente vai dar o que às vezes a gente não tem? Como ele vai colocar palavras na nossa boca se a gente nem guarda as palavras no coração? Se às vezes a gente nem pratica. Para o mundo olhar e dizer fariseu, e dizer hipócrita, e dizer fulano só vive na igreja e é pior que eu. O mundo diz isso, irmão. O diabo escancara na cara das pessoas isso. Para que eu ir para a igreja se os crentes é pior que eu? E a gente? O que estamos fazendo diante disso? Quando a palavra diz, quando Jesus diz: sede meus testemunhas até os confins da terra, não era só em palavras, era também em atitude. Não era só aqueles discípulos que falavam: olha, Jesus morreu por você. Pastor, esses dias eu li um versículo muito forte, falou muito comigo, que a Bíblia fala, né, que Jesus mandou os discípulos aí pregar a palavra. Vão de 2 em 2. Não levem cinto, não levem isso, não levem aquilo. Vão lá, prega a palavra. Façam milagres, curem. E os discípulos foram, Bruno. E os discípulos foram. E o que me chamou a atenção foi que quando os discípulos foram, obedeceram a palavra. Foram lá. Quando eles foram, a Bíblia diz que o que eles pregaram não foi que Jesus ia morrer por eles, pelos pecados deles. Não foi que em Cristo Jesus eles eram salvos. Não. O que eles pregaram foi sobre o arrependimento de pecado. O arrependimento de pecado. Imagina aí, a gente não vê as boas novas, né? Eu mesmo achava que as boas novas era só dizer que Jesus morreu pelaquela pessoa e que agora aquela pessoa tinha salvação por causa da morte de Jesus. Mas não era isso que eles pregavam. Não era somente isso. Claro que eles iam dizer isso também. Mas a palavra diz que eles falavam do arrependimento de pecado. Eles diziam: ei, é necessário você se arrepender dos teus erros. E o Espírito Santo está dizendo aqui essa noite: ei, igreja, é necessário pessoas aqui se arrepender dos erros, se arrepender dos pecados, pecados de estimação às vezes, pecados ocultos às vezes. O pastor não sabe, eu não sei, mas o Espírito Santo está com você o dia inteiro, ele sabe. E às vezes você está insistindo no erro. Você está insistindo. A palavra do Senhor fala sobre iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que a pessoa pratica tanto que se tornou normal. Nem dói mais na pessoa. A pessoa às vezes acha que não é nem pecado de tanto praticá-lo. E o Espírito Santo está falando para você essa noite. Não é para o irmão que está do seu lado, não. É para você. Está na hora de se arrepender. Está na hora de se arrepender.
Deus quer te usar, irmão, irmã. Deus quer lhe usar. Mas para Deus poder usar, a gente tem que estar com o coração pronto. Não é perfeito não, irmão. Não tem ninguém perfeito aqui não. Só Jesus que está aqui que é perfeito. Mas é com o coração arrependido, quebrantado. De uma decisão de verdade. Eu quero buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. A partir de hoje eu busco o Senhor. A palavra do Senhor fala sobre Davi. Irmão, Davi falhou muito. Davi não era perfeito. Mas ele tinha um coração segundo a vontade do Pai, a Bíblia diz. Como assim? Um coração que quando ele errava, ele se arrependia. Irmão, a gente não tem que fazer as coisas do mundo. Não é porque só levar ao inferno, não. Não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus está falando isso, ele está falando sobre vida de pecado. Sobre buscar o mundo. Mas não é por causa disso, não. A gente tem que fazer as coisas de Deus e não fazer as do mundo. Porque Jesus fez tanto por nós. Jesus, ele nos amou tanto que ele não merece que a gente entristeça ele. Jesus ele te amou tanto a ponto de dar a vida dele por você, que ele não merece, irmão, que você entristeça ele. Ele disse: é necessário que eu vá para que o outro venha. Quem era o outro? Era o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo está dentro de você e você entristecendo ele. E eu entristecendo ele. Não, irmãos. A gente não pode estar entristecendo Deus assim. Deus não merece. Você não tem que cair no mundo, não tem que fazer a sua vontade. Não é porque é pecado somente, não. É porque quando a gente faz isso, a gente entristece Deus. Você sabe por que o diabo faz de tudo para levar as pessoas para o inferno? Não é porque o diabo quer entristecer as pessoas, não. É porque ele quer entristecer Deus. É o único jeito dele entristecer Deus. É fazendo-se perder os filhos de Deus. Que o seu entendimento seja aberto essa noite. Que a partir de hoje você venha ser uma pessoa diferente. Perfeito não tem ninguém aqui perfeito não. Só Jesus que está aqui no nosso meio. Mas que você venha decidir andar no Espírito. Que você venha decidir orar mais, ler mais a palavra, buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Acho que estamos finalizando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui. Romanos 8:13. Romanos 8:13, estamos finalizando. Porque se viverdes segundo a carne, vocês caminharão para a morte. Mas se viverem segundo o Espírito, mortificardes os feitos, ou seja, as obras do corpo da carne, certamente vivereis. Se anda na carne, morte. Mas se anda no Espírito, certamente vocês vão viver. Certamente vocês vão alcançar a salvação. Amém? Jesus morreu por você, lhe deu uma nova vida. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Acabou-se. O mundo para você acabou. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Vida de escravidão não mais. Você é liberto em Cristo Jesus. Ele te libertou da desonra. Ele te libertou do pecado. Ele te libertou da condenação, da miséria, de todo mal. Você é salvo em Cristo. Você está caminhando em Cristo.
Você vai ajudar a salvar pessoas em Cristo. Essa cidade está esperando você. Essa cidade está esperando você. Desperta, igreja. Desperta, tu que dormes. Deus está esperando você para cumprir a grande obra que Ele prometeu. Ele não espera só do pastor, não. Ele espera de nós, de mim, de você. Está na hora da gente se levantar e ir atrás das almas. Fecha os teus olhos. Tenho 2 minutos. Fecha os olhos. Espírito Santo, eu não tenho poder de nada, Espírito Santo. Amém. Mas o Senhor tem. Tua palavra diz que o Senhor é o único. O Senhor Espírito Santo é o único que pode convencer o homem ou a mulher do erro, do pecado. O Senhor é o único que pode convencer. Eu não estou aqui para julgar ninguém, Senhor. Quem sou eu, Pai? Mas eu estou aqui para falar o que o Senhor queria que eu falasse. Então, se o Senhor quis falar isso, Pai, faz a obra completa. Convence o homem do erro. Convence a mulher do erro, Espírito Santo. Tira as vendas dos olhos. Abre os olhos espirituais. Irmão, eu não sei como você está, se você está disperso, se você está recebendo, mas eu quero te dizer que Jesus está nesse lugar. O homem de branco está caminhando sobre esse lugar. O Espírito Santo está se movendo no meio de nós. Ele é tão bom, irmão. A palavra do Senhor diz que Ele cuida de você, que Ele sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. E a palavra do Senhor diz que onde está 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está presente. Então não desconsidera isso. E nesse momento, Ele está convidando aqui pessoas para se reconciliar com Ele. Se você quer se reconciliar com Jesus, reafirmar a sua aliança com Ele, você pode vir aqui na frente e se ajoelhar, não diante de mim, mas diante dEle. Primeiro convite que Ele está fazendo, se você quer se reconciliar com Ele, você pode vir aqui na frente. Ele te amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. É por causa do amor dEle, é tudo por causa dEle. E Ele está convidando. Eu não sei quem é, mas você e Ele sabe que é você. Ele está dando mais uma oportunidade. Chora, mamamaieira. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Jesus. Uma aliança contigo, Senhor.
Irmão, eu não sei quem é, mas ele está convidando mais uma pessoa. Essa pessoa está teimando. É você e Deus, irmão. Eu não estou aqui para lhe julgar, mas se o Espírito Santo está mandando eu te convidar, é para você vir. Mas quem escolhe é você, ele não obriga ninguém. O quão bom é se deleitar diante da sua presença, Senhor. Caminha no meio de nós, Jesus. Espírito Santo, paira sobre esse ambiente. Espírito Santo, desce com o teu poder, com a tua unção. Despedaça todo jugo, Senhor. Jugo sendo despedaçado essa noite. Rimanaieira mamamamás. Chora balababás. Tem anjos nesse lugar, irmão. Não é porque eu estou dizendo, é porque eles estão e você está parado. Chora balabaçoi de cante alabaceia. Rima namachora bababababababás. Rema mamamamamamamaieira manamamamamamás. Eu não sei se você está conseguindo sentir, mas o poder de Deus está nesse lugar. E Ele quer te tocar. Você nunca foi tocado por esse poder, mas essa é a noite. Essa é a noite de você ser cheio do Espírito. Você nunca foi tocado, mas hoje Ele te toca pelo poder do nome de Jesus. Desce com a tua glória, Espírito Santo, sobre essa igreja. Fica de pé, irmão, e recebe. Desce com a tua glória. Chora, Pode ficar de pé, irmã. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Repete comigo assim: Jesus, eu estou aqui me entregando a Ti, renovando, reafirmando a minha aliança contigo. Obrigado pelo Teu perdão. Muito obrigado pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Uma nova vida.